Vamos lá, gente. Recapitulando, né, o que foi na nossa aula passada. Vocês conseguiram fazer o trabalho de boa, tranquilo? Tá? Sempre vai ter esses trabalhos assim, para vocês pegarem e estarem estudando em casa a respeito de quem é aquele personagem e tudo mais, para ficar mais fixado, né, dentro da mente dos irmãos. Deus, né, resumindo, voltando ao passado, Deus ele vai separar para si um povo, certo? A qual, devido a todo o pecado na humanidade, devido a tudo aquilo que está sendo cometido, todo nível de pecados mesmo, aquele povo sendo estabelecido, Deus vai separar para si um povo, escolher um povo, para que esse povo pudesse ser chamado de o povo de Deus, né? Onde Deus pudesse habitar, onde colocasse neles, implantasse neles a moralidade desse Deus. Então Deus vai escolher Abraão, chamar Abraão, para que Abraão pudesse sair da tua terra, do meio da tua parentela ali, ser mesmo separado por Deus, porque Deus tinha uma promessa de fazer dele, através dele, essa grande nação, esse grande povo. Então Abraão ele vai gerar o teu filho ali, Isaac. Isaac vai gerar o teu filho Jacó. Jacó tem um nome trocado para Israel, estabelece as 12 tribos, dentro deles tem o teu filho ali, José, que é vendido como escravo pelos seus irmãos e vai parar no Egito, depois de todo aquele processo, para virar governador ali no Egito. Ele, como governador, ele vai trazer ali sua família para morar ali. Você sempre vai ver, quando você vai estudar os livros históricos, você vai ver, por exemplo, um panorama da história de Israel, talvez na história dos Hebreus, né, um livro de Flávio Josefo, entre outros livros contando a história de Israel, essa questão de números sempre vai ser, não vai bater exata, tá? Alguns vão falar que foram levados para o Egito 72 pessoas, juntamente com Israel, Jacó. Outros vão dizer que foi 76, outros vão dizer que foram 70, outros 75. Então esse número nunca é exato. Então nunca tenha em média o número, mas nunca defina ele. Então a gente tem ali aproximadamente 75 pessoas, vamos colocar ali, indo para o Egito, ficando ali juntamente, tendo os favores de Faraó, devido a todos esses feitos que José fez, estabeleceu. E essa nação, passados 400 anos, vão crescer bastante, né? Agora tem aproximadamente 2 milhões de pessoas ali, dentro ali do Egito, do povo de Israel. E Faraó, que não conhece os feitos de José, os bens que José fez, ele começa a ficar preocupado com aquela situação toda que está acontecendo, esse povo, se vir um povo ali afligir, lutar contra o povo de Faraó ali, o Egito, e esse povo de Israel juntar com eles. Então ele quer oprimir esse povo e não deixar que esse povo possa crescer mais. Então começa a colocar carga pesada em cima desse povo, para que eles pudessem prosperar e nem ter tempo de pensar, e também a matar os seus filhos. É nesse tempo e nesse período que esse povo vai orar pedindo a Deus para que Deus possa estar levantando mesmo ali um libertador, alguém que pudesse livrar eles dessa situação toda de escravidão que eles estão vivendo ali. E dentro dessa libertação é onde a gente tem o início da história de Moisés. Moisés sendo levantado, a gente começa o êxodo ali, né? Moisés sendo levantado por Deus para pegar e libertar esse povo dessa opressão, dessa situação que eles estão vivendo. Vocês fizeram ali, quem fez o trabalho vai ver que ele ficou 40 anos ali sendo educado ali aos pés de Faraó, comendo do melhor, sendo ensinado, sendo tratado a respeito daquilo tudo, até para ser o novo Faraó, talvez, dentro de toda aquela situação ali. Porém, quando ele vê os soldados egípcios atacando um dos filhos de Israel ali, ele fica totalmente louco e vai para cima e acontece aquela situação toda. Então ele vai fugir para o deserto, onde ele fica mais 40 anos, até onde Deus chama ele ali através da sarça ardente, estabelece nele o compromisso, e ele vai voltar agora ali para o Egito para libertar esse povo dessa escravidão e conduzi-los até esse período ali de deserto, até a Terra Prometida. Moisés, ele morrendo,
Deus vai levantar Josué para que Josué possa dar continuidade e entrar na terra prometida daquilo que Moisés já vinha se fazendo. Então Josué é alguém que estava ali no Egito, passou pelo deserto e agora vai pisar na terra prometida juntamente com Caleb, os únicos que ficaram vivos ainda dentro dessa situação toda, e Josué vai conduzir esse povo. Algumas conquistas, né, de Josué, você vai ver na apostila depois, todos acessaram a apostila lá, viram lá, certinho? A gente vai ter, tem a parte aí da apostila, a conquista de Josué, olha aí. Acharam? Qual? Na 10, né? Finalzinho da 11 aí. Aqui pra mim. Diz assim, Josué era da tribo de Efraim, foi um dos 12 espias e era homem de confiança de Moisés. Com o falecimento de Moisés, a responsabilidade em prosseguir para a conquista da terra prometida recaiu sobre Josué, que exerceu com grande zelo e eficácia sua liderança, enviando homens para espiar a terra. Josué tinha o espírito de Deus e era um homem de grande caráter. Com ele, o povo de Israel atravessou o rio Jordão. A destruição de Jericó era iminente. Raabe, a prostituta que acolheu os dois espias, teve a segurança de que, por este ato, não seria morta pelos homens de Josué, quando estes entrassem em Jericó. Para tanto, usou como sinal um fio de escarlata pendurado na janela de sua casa. Os moradores de Jericó eram idólatras, cruéis e imorais, e, segundo consta, não eram tão inocentes quanto a verdade da existência de um Deus verdadeiro. Com certeza, conheciam a história do dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, da libertação do Egito e dos milagres realizados na travessia do Mar Vermelho, entre outros. Mesmo assim, não temiam ao Deus dos hebreus. A questão da violência dominante na época deve ser bem entendida. As crueldades eram próprias do tempo, e os propósitos de Deus, às vezes, se cumpriram empregando os meios que geralmente estavam em uso. Vale ressaltar que o povo de Israel também foi vítima de violência e que eles não eram um povo que gostava de praticar atos violentos. Enfim, após a conquista da terra, Canaã foi dividida entre as tribos que tinham direito. São instituídas, então, as cidades levíticas e as cidades de refúgios. Antes da morte de Josué, o povo renova sua fidelidade a Jeová. O livro bíblico de Josué termina relatando sua morte com a idade de 110 anos, tá? Então aqui a gente tem a morte de Josué, beleza? Então a gente veio com Abraão, Isaac, Jacó os 12 filhos, entre eles José. José vai para o Egito, leva a tua família para lá, eles crescem lá, aí vive numa opressão, Deus levanta Moisés ali para libertar aquele povo, conduz eles pelo deserto, antes de chegar na terra prometida ele morre, Josué assume, agora está na terra prometida. Após a morte de Josué, aí agora a gente vai entrar no capítulo 4, a gente tem um período teocrático, tá? Um tema que primeiramente foi aplicado por Flávio Josefo, período teocrático. O que é esse período teocrático? É o período que não tem um governo humano estabelecido, certo? Para esse povo. Antes de um governo de Abraão, antes de um governo de Isaac, antes de um governo de Jacó, antes de um governo ali de Moisés, de Josué estabelecido. Agora, nesse período teocrático, a gente não tem uma figura apenas, mas nesse período onde Deus vai levantando libertadores para libertar o povo da situação que eles estão vivendo. Eu falo que é o período da Bíblia mais chato e onde você mais se identifica. Porque é o período ali onde o povo, eles estão vivendo numa bipolaridade espiritual, uma inconstância espiritual muito grande. Onde eles estão ali adorando a Deus, tudo acontecendo bem, mas de repente vai ver que eles começam a fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. E por eles fazerem aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, Deus vem e permite que a nação ali que está estabelecida, vizinha, domine sobre eles. Aí eles voltam a viver sobre o jugo.
E então eles não querendo viver sobre esse jugo, aí eles vão orar a Deus, pedir para que Deus possa libertá-los desse jugo. Aí Deus levanta um juiz, levanta um libertador. Esse libertador vem, vence esse povo, essa opressão que está estabelecida, e o povo agora volta a adorar a Deus de forma sensata. Porém, com o passar do tempo, o povo novamente vai se desviar dos caminhos de Deus, vai vir a consequência sobre eles, e eles vão clamar a Deus só depois que a consequência vem. Então a gente começa a se identificar que quando está tudo bem, a gente está tranquilo, está vivendo os nossos prazeres. Mas quando a chapa começa a esquentar, Deus misericórdia, é jejum, oração, sobe monte, desce monte, campanha, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Por quê? Porque a chapa esquentou. Aí tudo organiza, Deus dá a resposta, e glória a Deus, aleluia, e tudo mais. Aí vai, quando você vai ver, passado um aninho, você está voltando a praticar as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas falhas. Assim é esse período teocrático, assim é esse povo. Um povo infiel a Deus, que não sabe viver uma constância espiritual. E conforme mais vai passando o tempo, mais longe de Deus eles estão vivendo. Vamos ler aí comigo. O período dos juízes é chamado de teocrático por não possuir um governo humano. Deus era o próprio rei de Israel. O historiador Flávio José foi quem primeiramente aplicou o termo teocracia ao período dos juízes. Os juízes não eram governadores regulares, apenas serviam ao processo de libertar o povo de Israel da opressão dos inimigos estrangeiros. Ou seja, eram juízes que serviam para um propósito temporário. Sua liderança é apenas para um tempo determinado após a libertação. Logo depois, outro inimigo se levantava contra Israel e Deus usava outro juiz para o processo de libertação. Isso aí que eu falei para vocês. Viram aí? Quem governava então o povo? Se não tinha um governo ali estabelecido, quem que trazia uma organização para esse povo todo, para essas tribos todas? Aí vai dizer, os príncipes dos anciãos que governavam o povo e eram autoridade nas suas respectivas tribos. Quanto tempo durou esse período não é fácil avaliar, devido à contagem de números redondo e a soma total comportar um período de tempo mais vasto do que o resto da história permite. Conforme podemos aferir na tabela abaixo, é muito provável que alguns juízes foram contemporâneos. Está vendo aqui? Vocês estão vendo a tabelinha aí? Aí está falando aproximadamente quem são os juízes, está vendo? Os capítulos que está escrito, quem são os opressores, o povo que se levantou contra eles, os anos, aí depois temos os capítulos, os libertadores, e quantos anos duraram essa libertação. Lembra dos filisteus ali se levantando contra Sansão, Sansão tendo o cabelo cortado e por aí vai, aí ele está lá naquela situação e cai o prédio ali onde eles estão, aí mata os principais dos filisteus. Lembra dessa história? Ali, entre outros, a gente tem o período de Gideão com os midianitas, 300 ali de Gideão que vai em cima desses midianitas e destrói eles. É todo esse período aí, ó. Continuar lendo. Ó, nesse período, o povo tinha até caído muito na crença de Yahvé. A geração corajosa e guerreira de Josué tinha passado. E agora a geração presente em Juízes era uma geração fraca e obstinada. Ou seja, imagina comigo aquela geração que está vindo. É porque a gente não tem um cálculo mais ou menos do tempo bíblico. E quando a gente está lendo, às vezes a gente olha assim e fala assim, cara, como assim? O povo acabou de vencer, Deus acabou de dar um milagre ali, estabelecer algo na vida de Josué e agora o povo está pecando, está errando. Com o passar do tempo, meu irmão, eles foram enfraquecendo a sua fé ao Deus Yahvé. Ao ponto, quando chega no final desse período de juízes, do período de Eli, a gente vê muito bem como seus filhos estão vivendo ali, mediante aquela situação. E Deus permitir que a arca seja arrancada, seja tirada do meio do povo.
que aí a gente entra no período de Samuel, que também, né, é considerado também até como um dos juízes também dessa geração. Porque a moral do povo, a fé em Deus, o seu posicionamento diante do Senhor, meu irmão, estava totalmente enfraquecido. Ao ponto dos próprios sacerdotes ali, os filhos de Eli, tá pegando o melhor da oferta, comendo para si mesmo, o ambiente se tornar todo um ambiente de prostituição, um ambiente totalmente errado, dentro do próprio templo. Essa era a moral daquele povo, quando vai terminar esse tempo aí, desse período teocrático. Então, o período teocrático é o período onde Deus levanta libertadores, juiz, para libertar o povo da opressão que estava surgindo contra eles. Alguém tem alguma dúvida nesse período teocrático ou não? Tranquilo? Olha, nesse período o povo tinha decaído muito na crença de Yahvé. A geração corajosa dos guerreiros de Josué tinha passado e agora a geração presente de juízes era fraca e obstinada. Tornaram-se indiferentes entre seus irmãos. Cada um se importava somente consigo mesmo. O patriotismo hebreu nacional aferreceu. Ao invés de expulsar as nações ímpias, olha o que eles faziam. Ao invés de expulsar as nações ímpias de Canaã, apenas as subjugavam. Ou seja, Deus tinha uma ordem, tinha estabelecido. Cara, mata. Acaba com esse povo que vier contra vocês. Aí eles não, em vez de eles pegarem para cumprir aquilo que Deus estabelecia, não. Eles pegavam e começavam a colocar aquele povo como escravo. Ali. Só que esse povo ia crescendo. E conforme eles iam crescendo, eles iam fazendo guerra contra o próprio povo de Israel. Aí, não bastasse isso, eles iam misturando, casando com aquele povo. E quando ia ver, eles começavam a adorar o Deus que aquele povo adorava. Começava a levantar idolatria, adorar esses deuses. Então aí, meu irmão, Deus já olhava para aquele povo e falava assim, tá de sacanagem com a minha cara. Dessa forma foram fazendo alianças com elas e aderindo suas práticas, o que trouxe grandes prejuízos para a nação de Israel. Mas isso acho que foi um ponto crucial da queda, a desobediência, né? Sim. Porque na Bíblia ela está claramente, Deus mandava matar, fazer tudo e eles não fizeram. Então eu acho que essa aí foi a raiz de todo o problema, foi a desobediência. Pensa comigo, vamos contextualizar nosso tempo hoje? Deus vira para você e fala o seguinte, fala, cara, se separa desse povo. Já viu aquelas amizades, aquelas pessoas, aquele povo? Você olha assim e fala assim, cara, Deus mandou eu não estar junto nisso aí. Aí você, em vez de fazer aquilo que Deus está mandando, tá falando contigo, ó, esse ambiente de trabalho não é para você. Ó, esse povo que você tá misturado não é para você. Ó, isso aí tá. Aí a gente fala, nada a ver. Tranquilo. Aí você vai começando ali no ambiente. Não, tranquilo, eu sou crente, eu vou fazer diferença aqui. Né? Essa é a história. Sou crente, vou fazer diferença aqui. Eles vão conhecer Cristo através da minha vida e por aí vai. Começa. Quando vê, meu irmão, você já tá com as mesmas piadinhas, falando as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, os mesmos assuntos, e quando tu vai ver, tu já tá totalmente depravado. Você já entrou numa linha, entende? Que é onde você começa a ir para um fundo. E quando você vai indo para esse fundo, você não percebe. Só há uma maneira de você perceber que você está indo nesse fundo, que você chegou nele. É quando a consequência bate. Aí a consequência bateu. Pum! Aí você tem aquele jogo de realidade. Você fala, o que eu fiz na minha vida? Aí você vai orar, Senhor, me perdoe, eu errei, Senhor, por favor, agora muda essa história, muda essa consequência, muda isso na minha vida, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí Deus vem, com a graça e a misericórdia dele ainda te ajuda, só que a consequência ela já veio, ela já bateu. Aí Deus vem, te liberta, transforma, e agora você começa a plantar novas coisas, a entender. Aí quando vê, mistura de novo. Então a gente precisa entender de forma clara que a palavra do Senhor aqui para aquele povo era mata. Mata por quê?
cara, você vai misturar com esse povo está contaminado, e por causa da contaminação deles, eles vão começar a implantar dentro de vocês a cultura deles, o pensamento deles, a adoração deles. É o que acontece. Você vai ver na história de Israel, a gente vai ver a todo momento isso acontecendo. Acabe vai casar com Jezabel, que não era para casar, já estava errado, casar com alguém que não era do povo. Por isso que a palavra do Senhor fala a respeito do jugo desigual, que não deve existir. Por que não deve existir o jugo desigual? Porque a pessoa vai trazer a cultura dela, o pensamento dela, você vai trazer a tua cultura e teu pensamento, e isso vai se misturar, meu irmão. E nessa mistura aí, cara, furada. Já viu aquela pessoa, cara, cresceu, você fala assim, cara, cresceu pra ir bem, tudo tranquilo, tem um futuro brilhante, de repente casa com um cara que... Só pela graça? Aí bagunça a vida toda da pessoa? Conhece algumas pessoas assim, dentro do vizinho, alguma parente, alguma coisa? Cara, rola. Acontece. Então, por isso que Deus está falando pro povo aqui, ó, vocês são separados. Quando Deus, aí é legal a gente entender que quando Deus escolhe Abraão, Deus escolheu Abraão porque queria uma nação separada. Um povo separado. Um povo puro, um povo que vivesse de acordo com o costume e a vontade do Senhor. E a maioria das vezes do pecado daquele povo está em eles se misturarem com uma outra cultura, com uma outra ideia, com outro pensamento, com uma outra forma de ver. E automaticamente eles vinham devagarzinho, quando via, estabelecia o Deus deles ali. Aí voltando na história de Acabe, lembra da história de Acabe? Acabe vai casar com Jezabel, Jezabel vai trazer para dentro do reino, do palácio ali do povo de Israel, os deuses deles, adoração ao deus Baal, adoração ao deus Ácera. Aí Deus vira e fala assim, olha, a partir de hoje não vai chover mais. Aí entra o profeta Elias, ó, não vai chover, não vai cair água do céu. E 3 anos, aquele povo ali vivendo ali naquela miséria, naquela fome, porque se não tem chuva, não tem agricultura. Se não tem chuva, não tem prosperidade. Se não tem chuva, não tem nada sobre aquele povo. Aí eles estão vivendo no meio disso aí. Até que Elias vem, estabelece, vão lá, vamos orar, eles oram, nada acontece. Aí o Deus verdadeiro responde ali e ele fala, ó, a partir de hoje vai vir chuva sobre o povo ali e vem de volta. Então a gente tem que tomar, né, trazendo uma aplicação pessoal para nós, para aprender com o comportamento e a atitude desse povo, a gente precisa entender que nós somos separados por Deus. A gente viveu no tempo da ignorância, Deus nos separou desse tempo. Hoje ele estabeleceu em nós uma nova mentalidade, uma nova cultura estabelecida. Lembra que a palavra do Senhor fala em Romanos? Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. Ou seja, aquilo que nós éramos, nós já não somos mais. A nossa cultura, a nossa mente mudou, agora nós temos o caráter de Cristo. E dentro desse caráter de Cristo, nós precisamos tomar cuidado no ambiente que a gente está, com as pessoas que a gente anda, com os lugares... Não estou falando que nós devemos nos isolar do mundo, de maneira alguma. Nós devemos sim influenciar o mundo, mas tomar cuidado que essa influência não torne para nós uma contaminação da nossa ética moral, dos nossos princípios cristãos bem estabelecidos, da fé que está firmada em nosso coração. Então é isso que nós precisamos tomar todo cuidado, para que a gente não venha viver a mesma coisa que esse povo está vivendo, essa vida de inconstância. Mano, quem é inconstante não chega a lugar nenhum. Né? Se eu não me engano, para Tiago mesmo que fala, olha, que vós não tenham um ânimo em dobro, ou seja, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai, porque é semelhante à onda do mal, uma hora vem, outra hora vai embora, e você não tem da parte de Deus nada disso. Não alcança nada na tua vida por causa disso. Por isso que você tem que procurar os lugares mais saudáveis para a tua vida, que estão diretamente ligados com a tua fé, com o teu pensamento, com a tua ideia. Quando eu vou contratar, cara, eu tenho que contratar uma pessoa cristã. Ah, mas por que o cristão? Porque você já está estabelecendo uma cultura dentro do lugar onde você está. E dentro dessa cultura, você estabelece princípios. Quais princípios? Cristãos. Na hora que você vai chamar a atenção de alguém, do funcionário, você vai falar assim, meu irmão, me perdoe, mas não é isso que a Bíblia diz, pô. Primeiro ponto. E por aí vai. Você estabelece aquela cultura, aí se chega um ímpio ali, aquele ímpio é transformado pela cultura que você já estabeleceu na tua casa, no ambiente de trabalho, na igreja. Se não, caso contrário, começa a estabelecer a cultura deles dentro do seu próprio ambiente. E quando você vê, você fala assim, nosso Deus do céu, cara,
Virou um inferno essa empresa. Virou um inferno esse negócio. Por que virou um inferno? Porque você começou a produzir de uma cultura totalmente diferente dentro do seu ambiente de trabalho e vocês começaram a quebrar princípios que Deus não gostava e esses princípios agora veio a consequência disso tudo. Você vai ver que tudo aquilo que Deus direciona aquele povo, olha, se ouvires atentamente a voz do Senhor e guardar seu mandamento, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, o Senhor te colocará como cabeça, não te colocará como cauda, o Senhor, e várias promessas ali. Para isso eu preciso o quê? Ouvir atentamente a voz do Senhor, guardar os mandamentos e viver aquilo. Se a gente vive, como eu costumo falar, pega o cristianismo e implanta ele na tua vida. Você vivendo de acordo com o cristianismo, meu irmão, não tem como seu casamento ser ruim, não tem como seu trabalho, você ser uma pessoa que vai ser promovida no teu trabalho e automaticamente prosperar na tua área financeira. Não tem como. Quando João Calvino estabeleceu em Genebra o cristianismo verdadeiro, puro e fiel, meu irmão, Genebra cresceu, rompeu. E eles atribuem a Calvino, João Calvino, como um dos idealizadores do capitalismo. Por quê? João Calvino estabeleceu em Genebra a seguinte questão: olha, se você é cristão, automaticamente você tem que separar do pecado. Aí tudo aquilo que eles pegavam de dinheiro, que eles separavam, que eles gastavam com o pecado, agora já não gastava mais. Então, ou seja, tampou a torneirinha. Lembra da torneirinha financeira? Tampou a torneirinha. Aí João Calvino estabelece o seguinte, cara, tudo que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus. Seja no teu trabalho, seja onde você estiver, independente da função que você esteja, tem que ser para a glória de Deus. Tu não vai chegar atrasado, tu não vai falar mal dos outros, você vai focar no teu serviço, tudo que você fizer, você vai fazer com uma qualidade boa, porque Paulo disse, quando você estiver trabalhando, que você não se sinta trabalhando para alguém, mas se sinta trabalhando pro Senhor, e pro Senhor nós devemos fazer tudo da melhor forma, da melhor excelência, da melhor maneira. E automaticamente, eles se comportando dessa maneira, começaram a fazer o quê? Ganhar mais. Então, já não tem mais gastos, e agora tem mais ganhos, e só foi aumentando a riqueza daquele povo, em Genebra. Não tem como um cristão fiel, verdadeiro ao Senhor não prosperar, meu irmão. A questão é essa. Não tem como. No teu trabalho, tá lá, a Liliane trabalha com cabelo. Você tá fazendo cabelo lá, mas você não tá fazendo pro cliente. Você tá fazendo como se estivesse fazendo pro Senhor. Agora, tá vendo? Por isso você tá aqui. Aí você tá fazendo para a glória do Senhor. Você vai fazer de cara feia? Vai fazer como se tivesse um peso ali? Vai fazer como se tivesse algo sugado? A pessoa chega lá e fala assim, nossa, a pessoa não consegue, mas está aqui. Como? Não tem como. Você está sempre alegre. A pessoa chega assim e fala assim, nossa, eu chego nesse ambiente aqui, está sempre alegre. Nossa, sempre um serviço bacana, bem feito, bem realizado, bem tal. Aí a pessoa quer voltar, meu irmão. Aí você vai atraindo mais clientes para a parada. Não tem como verdadeiro cristão não prosperar na vida, é questão de lógica, porque eu estou plantando, eu vou colher. Só se você tiver uma gestão errada, mas a palavra do Senhor também ensina como você deve fazer a tua gestão, de forma bíblica. Entende? Então Deus está falando para esse povo o seguinte, olha, vive de acordo com meus princípios, meus mandamentos, a forma de ser, a maneira de ser. Ele estabelece isso com Moisés, e se vocês viverem isso, benditos serão os entrar e sair, o Senhor te colocará como cabeça e não cauda, e por aí vai. Eles se tornam cauda quando eles vão viver de forma diferente daquilo que Deus estabeleceu. Como? Adorando outros deuses, se misturando com outros povos, erguendo imagens, estruturas de outros deuses ali naquele povo. Não era para Acabe estar vivendo aquela situação, só estava vivendo aquela situação porque foi colocar a tal de Jezabel no meio da parada e misturar com aquele povo. Salomão não era para estar vivendo aquela situação que ele viveu no fim do reinado dele. Mas o cara foi arrumar 1000 mulheres, e cada uma dessas aí, com uma cultura diferente, um pensamento diferente, um Deus diferente, e estabeleceu ali, começou a estabelecer ali uma adoração naquele lugar, ao ponto de ver que Salomão está todo perdido. Começou bem, pedindo ao Senhor, eu quero sabedoria, eu quero temer ao Senhor, construindo o tabernáculo, o templo do Senhor. Começou benzão, meu irmão. O fim da vida dele, ele tá, cara, depressivo. Qual o sentido da vida? Vaidade, vaidade, tudo vaidade. Você vai ler Eclesiastes, cara, você não quer nem trabalhar mais. Qual o sentido do trabalho?
Você trabalha, mas logo vem outro e vai colher tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você fez. Você vai olhar, meu irmão, você quase entra em depressão, você não quer fazer mais nada da tua vida. Entende? Mas por que ele está vivendo essa situação? Por que ele está nisso? Porque ele foi se misturar com outros povos e por ele se misturar com outros povos, agora ele está colhendo. Mediante a isso. E é isso que está acontecendo nesse período de Juízes. Então, o que nós podemos aprender aqui? Brother, não foge da parada, não. Que a consequência vai vir. E a consequência chegando, meu irmão, vai ficar clamando, libertador, 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 libertador. Chega um momento, meu irmão, que a arca vai embora, não tem nem para onde chorar. Que foi o que aconteceu com o povo. Deus permitiu que eles levassem a arca embora. Que a presença fosse afastada do meio deles. Lembra com Sansão? A mesma coisa. Sansão, dessa vez, isso é. Via lá lutar, via lá lutar, via lá lutar. E o texto é bem tranquilo, bem claro quando ele diz o seguinte. E Sansão foi lutar como da outras vezes. Mas ele não sabia que a presença de Deus já não estava mais com ele. É forte isso, né? E é a hora que os filisteus pegam. Aí ele vai clamar. Só que a hora que ele vai clamar, meu irmão, agora ele está como? Cego, preso, arrebentado na vida, clamando ao Senhor por misericórdia. Brother, será que é necessário você ficar cego, arrebentado, preso, para você clamar? Não é isso. Entende? Então, se podemos fazer de forma antes, como que nós devemos fazer? Cara, o que é princípio é princípio. A palavra de Deus já estabeleceu o princípio. Viva o princípio no teu casamento, na tua vida, na tua finança, na educação dos seus filhos, no teu comportamento com os pais. É só viver aquilo que a palavra do Senhor está estabelecendo, que o Senhor vai colocar você como cabeça e não cauda. Aí vai viver uma vida plena com o Senhor. Né? Pega o fonezinho aí, você vai perguntar? Senão o pessoal depois fica falando, mandando mensagem aí. Pergunta aí, ó. Então, eu concordo plenamente sobre essa questão de você, tipo assim, da gente não se misturar. Isso aí. Mas não é isolacionismo. Isso aí. Só entendeu? Que, tipo assim, você entrou na questão igual de Salomão. Nós vamos ver que o reinado de Davi, tipo assim, é estabelecido em cima de guerras. Né? Ele ali para conquistar ali, os povos ali, para ele poder, né, fazer crescer o povo de Israel, prosperar o povo de Israel, foi estabelecido dentro de guerras. Salomão não, Salomão ele já tinha uma outra estratégia de reinado. Isso. Que era de alianças, até porque ele casou com vários povos, né, com mulheres de vários povos, de várias, né, etnias ali. Então, assim, como lidar com isso? Como seria lidar com isso? Porque essa é a estratégia dele de reinado. Assim, ele, né, igual no final dele, ele vê que tudo ali foi perda, tudo ali, ele vê que, né, quase entra numa depressão, podemos dizer, né, por causa dessa mistura de ideias, mistura de culturas. Nós podemos até ver que é isso. Mas como lidar com essa questão? Você fala hoje dentro do cristianismo? Dentro do cristianismo, porque ali... Ali a gente vê que a consequência foi clara na vida dele, foi destruição, né? O reinado, quando a gente entrar, vai ver que o reinado foi dividido. Um reinado que era para durar para sempre do povo de Israel, agora é dividido em 10 tribos para um lado e 2 tribos para outra. Reino norte e reino sul ali sendo dividido. A gente vai ver que ele não teve, embora ele tenha vivido um reinado de paz por causa dessas alianças aí, cara, a consequência foi terrível para a vida dele. O que a gente precisa entender é que nós, como cristãos, nós não podemos viver um isolacionismo, porque a gente está no mundo e a gente tem que se comunicar sempre com pessoas. Mas a gente precisa entender qual é o limite, deixar ele bem estabelecido. Porque quando a gente começa a se comunicar com pessoas, cara, quem estabelece o limite somos nós. Vou contratar uma pessoa lá, né? Vou colocar aqui no âmbito de empresa. Vou contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Beleza. Você colocou aquela pessoa lá, ela tem que ter forma clara, o seu posicionamento, sua atitude. Não adianta na primeira piadinha que ela fizer de forma indecente, você pegar e é assim mesmo, sei que lá. Não, tu é cristão, pô. Tu é crente, tu é gospel. Então tu tem que estabelecer limites, olha, não. Fazer cara mesmo assim, tipo. Pra pessoa sentir, tipo, opa, aqui não. Aqui tem limite.
Aqui tem forma de ser, aqui tem regras. Aqui tem princípios bem estabelecidos. O povo deixou de deixar claros os princípios bem estabelecidos, porque uma cultura ou um pensamento, ele não chega assim, a pessoa mostra de forma clara. Ela vai quebrando aos poucos. Entende? Como diz de forma espiritual, né? O diabo é o quê? Astuto. Então ele não chegou de cara para ela e falou assim, come esse fruto. Foi aos poucos. Mas é assim mesmo? Mas é dessa forma mesmo? Aí você coloca lá, o ímpio fala, mas é porque eu não acredito muito na Bíblia. É assim mesmo? É dessa forma mesmo? Aí tu não lê, tu não estuda, tu não se capacita, tu não busca no Senhor, aí automaticamente aquela dúvida começa a entrar pro teu coração. Quando você vê, meu irmão, você está desviado também. Quando você vê, você está fora do propósito também. Então cristão tem que ser estabelecer, tipo assim, os limites. Olha só, não tem problema, tem pessoas que não são cristãs, têm um caráter muito bom, isso aí né? Só que os limites quem estabelece somos nós. Ó, isso aqui, felizmente não pode. Aí você tem um estabelecimento lá, mas tadinha da fulana, gosta tanto de colocar uma santinha aqui em cima, deixa a santinha dela lá, não sei o que lá. Pô, tu é crente, cara. Tu é dono da parada, tu é cristão, pô. Entende? Não, me perdoe, mas aqui não. Oi. Como assim? Isso. Porque Natan diz que a espada não se apartaria da casa de Davi. Isso. Então, já havia violência, mas a violência ela se perduraria por conta da palavra do profeta. Uhum. Então, tem essa consequência específica. De Davi pegando na vida de Salomão? Por conta do pecado em razão da prostituição que ele teve. A morte do amigo dele. Então, tem essa variante específica no reinado de Davi. Havia violência, porque nesse tempo já existia violência em questão dos territórios e da guerra. Mas essa violência se perduraria por conta da profecia de Natan. De Davi, certo? Mas aí a gente não chega no tópico de maldição familiar. Pega ali. Então, mas ainda não havia sido quebrado por isso. Vai. Aí tem que botar o meu microfone aqui. Aí a gente entraria no quesito de maldição familiar, porque Salomão estaria pagando pelo pecado de Davi. Não, estou colocando em xeque aqui, para ver o que você vai falar. Sim, mas é verdade, há uma maldição. A maldição hereditária, a gente precisa tratar ela de uma forma bem específica. Existe maldição hereditária? Cara, existe, mas ela é quebrada em Cristo Jesus. Então, naquele tempo ainda não havia Cristo, e havia algo bem definido, acredito, né? Se a gente for ampliar aqui, a gente vai entrar na providência de Deus estabelecida ali, que havia propósito de Deus para isso tudo. Mas a consequência na Davi ali, essa destruição toda da família, não ter um reino bem estabelecido, com certeza foi por causa do pecado de Davi. Porém, também não podemos tirar a parte de que Salomão também errou dentro dessa situação toda, não cumprindo aquilo que Deus tinha estabelecido como vontade. Se eu não me engano, Deus de Ezequiel, não sei qual texto que diz o seguinte, olha, o filho não será culpado pelo pecado do pai, desde que ele ande em retidão com aquilo que o Senhor estabeleceu. Ou seja, também se Salomão ele não tivesse entendido que os pais já tinham se ferrado tudo, por causa do pecado, o erro e a falha ali que tinha cometido, e ele andasse reto no caminho do Senhor, as consequências não seriam diferentes na vida dele? Então ele tinha um exemplo claro de como foi a vida do pai. Então ele poderia ter aplicado isso na sua própria vida e viver uma vida de forma diferente, tá? A gente nem entrou ainda no período dos reis, mas a gente... Ele aplicou até um certo ponto. Até um certo ponto. E foi bem sucedido. Foi bem sucedido. Eu pensava, por exemplo, lá no início coisa estranha. A gente nem entrou no período dos reis ainda, a gente está no período teocrático, mas vamos embora. Porque, por exemplo, tem a tipologia, como você fala sobre a providência, Abraão creu e isso é reputado como justiça, então é uma figura de Cristo ali, então a gente entende que ele foi salvo. Mas essa questão de cobrir maldições por causa do sangue de Jesus é uma coisa ainda muito obscura no Antigo Testamento, a gente só tem isso realmente em relação à salvação, mas não essa promessa de cobrimento de maldições. Isso mas o Deus de Ezequiel, se eu não me engano, depois posso até ver qual que é Velho Testamento ainda. Não, é Ezequiel. Sim. Ezequiel, acho que 27. Ezequiel, né? Então, é Velho Testamento ainda. Então, mostra pra gente claro que eles já tinham uma ideia, é o seguinte, cara, pode ser quebrado.
Entende? Ele até começou bem, como falou, Salomão começou bem, indo bem, de forma bem, só que em determinado momento ele começou a vacilar, se unir, essa forma de unir, une aqui, une ali, une lá, entra a parte emocional, e tipo, cara, hoje eu tô bem, mas isso não quer dizer que semana que vem também eu vou estar bem. O problema do pecado não é que ele, tipo assim, de cara, se vier alguém aqui e oferecer pra gente algo pecaminoso, cara, a gente nesse ambiente, dessa forma aqui, claramente vai virar e falar assim, não quero. Não, tá amarrado. Mas quem garante que daqui a 1 ano sua resposta será a mesma? Porque mudou seu estado emocional e aquela proposta vai vir e vai bater. Então, por isso que nós temos que estar vigilantes a todo momento, como povo de Deus. Lendo a Escritura, sabendo o que a Escritura fala. Por exemplo, vai ter culto aqui, meu irmão, que você vai chegar e vai falar assim, nossa, esse culto, o pastor falou umas coisas com nada a ver. Entende? Que não faz sentido o que eu estou vivendo hoje. Mas quando chegar daqui 1 mês, meu irmão, você vai olhar e vai falar assim, opa, corri. Eu lembro que o pastor falou aquele mês passado isso na palavra de Deus, e a palavra de Deus fala isso, então eu não quero. Então nós precisamos estar pegados dentro da Escritura, que Deus nos direcione, qual a forma que nós devemos nos comportar e vivermos, para que a gente nunca possa dar essa brechinha, para que o inimigo possa entrar, meu irmão, e possa tomar a nossa vida ali de uma tal forma, ao ponto de nós começarmos a ver que nós estamos no pecado novamente. No erro novamente, né? Aí o texto vai dizer como o cão que voltou para o seu próprio vômito, né? E a porca lavada que voltou para a lama. Ou seja, cara, tu já foi lavado, já foi liberto, já foi transformado, já foi mudado no Senhor e agora você está na mesma lama que tu estava? Por que você está nessa lama? Porque a gente está cometendo os mesmos erros. Por isso que eu falo que esse livro de Juízes aqui é um livro que te dá mais raiva por causa do comportamento e atitude do povo, e a gente não tem essa noção de tempo do povo, né? Então por isso que dá mais raiva, parece que, tipo assim, hoje eles estavam fiel, amanhã já vacilam de novo. Tem esse período aí. Só que nós também se identificamos muito nessa história, porque várias vezes nós somos como esse povo. Que a gente conhece a verdade, sabe o que Deus determinou, sabe o que Deus falou, sabe o direcionamento que Deus deu, e a gente ainda fica relutando, criando dúvidas na nossa mente, falando assim, será que eu tenho que fazer mesmo? Será que é assim mesmo? Tentando criar alternativas, entende? Acredito que foi isso que aconteceu com esse povo. Chegou alguém, os outros povos ali, mas será que é assim mesmo? Será que é dessa forma? Será que é desse jeito? Será que é dessa maneira? Não, mas meu Deus aqui é dessa forma e desse jeito. Então vamos construir então aqui um altar para o seu Deus aqui e vamos adorar ele. Né? Tranquilo? Show? Mais alguma colocação, Júlia? Quer colocar aí? Ezequiel? Na hora que você achar aí, você passa para nós. Ele está falando sobre a responsabilidade pessoal em relação aos pecados geracionais. Passa ali pro microfone. Dê aí pra gente, fala aí. Eu já ajudei o... Versículo 4 do capítulo 18. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta olhos para ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não a rouba, reparte o pão. E aí o final dele, que é o versículo 10, se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer ao seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer essa carne nos altos, vai contaminar a mulher do próximo, oprimir o pobre, o necessitado. E o final diz que se o filho não oprimir ninguém, não tiver repenhor e não cometer nenhuma dessas coisas, não vai ser executado pelo juízo do Senhor, basicamente. Isso aí. O pecado do pai não vai ser imputado para o filho, entende? Então, por exemplo, dentro dessa questão de Davi e Salomão aí, se ele tivesse vivido de uma forma correta, olhando esquecendo um pouco a providência, cara, ele poderia ter colhido coisas muito melhores do que o seu pai colheu.
Se essas coisas não tivessem acontecido, isso não atrapalharia um pouco o plano da redenção? Porque Jesus, como o perfeito, se o Salomão não tem esse tropeço, se Davi não tem, eles seriam comparados a Jesus que ia vir. Tipo assim, Jesus é perfeito, mas Davi também foi. O Salomão também foi. Tanto que o Salomão teve um reinado, tipo assim, perfeito, fez associação a tantos reinos, tantas mulheres e foi perfeito. Lá na frente, quando Jesus viesse, o pessoal, não, mas Jesus não é tão perfeito não, porque Salomão também foi. Sim. Não atrapalharia um pouco o plano da redenção? Sim, é por isso que a gente está tirando aqui um pouco a questão da providência, entende? Porque se a gente vai para o lado da providência, a gente já sabe que tudo que aconteceu era assim mesmo que deveria ter acontecido. Né? A gente vai ver que o próprio Deus já tinha estabelecido para Abraão, se não me engano, Abraão mesmo, que eles precisariam ficar 400 anos no cativeiro, ali no Egito. Então já era plano do Senhor, tudo já era bem estabelecido pelo Senhor, para acontecer aquilo, daquela forma, daquele jeito. Só que como aplicação pessoal, o que a Bíblia nos ensina, nos mostra, a gente precisa aprender também com esses erros e tomar esses erros para nós, para entender que muitas das vezes aquilo que a gente está colhendo, só estamos colhendo porque a gente tentou criar alternativas para aquilo que Deus já estabeleceu como correto. A gente já tem a ideia como que é o casamento correto, a gente já tem a ideia de como criar os filhos de forma correta, a gente já tem a ideia de como nós devemos ser cristãos corretos em todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos disso, que tem que ser oração, tem que ter leitura bíblica, jejum, busca com o Senhor e por aí vai. Nós sabemos disso tudo. Porém, nós como esse povo não fazemos e quando a consequência vem, aí a gente quer voltar e quer fazer tudo de novo. Aí já não tem alternativa para nós. Quando não tem alternativa, aí a gente pega e fala assim, não, vou fazer conforme Cristo falou, do jeito que é, da maneira que é. Só que em pouco tempo a gente também pega e começa a perder isso. Começa a voltar a não orar, não ler Bíblia, não buscar, não viver debaixo dos propósitos do Senhor e nem nada. Se perde os valores. Quando as pessoas começam bem na igreja, cara, fielzinho, tudo, entendeu? Seja no dízimo, seja na vida de oração. Tem que limpar a igreja, vamos lá limpar a igreja. Olha, tem que fazer isso, vamos fazer isso. Tem monte, vamos subir no monte. Tem obra social, vamos fazer obra social. Tem não sei o que lá, vamos fazer. E a vida começa a ir. Só que com o tempo, meu irmão, vem um esfriamento que a pessoa já começa a não ter importância para nada disso. A fidelidade com Deus já não é mais importante. Tudo da igreja é pesado. Nossa, lá tem que ir na célula, misericórdia, start, estudo, toda hora tem que estudar. Tudo começa a ser um peso para a vida da pessoa. Aí eu já olho para a vida da pessoa e falo assim, não sei, vai dar problema para ela, tadinho. Aí beleza, você deixa. Aí a hora que você fala assim, cara, Farão, não é por aí, cara, olha só o caminho, você já vê, você já viu, olha quantas coisas boas você colheu nesse período que você ficou aí reto diante do Senhor, para que você vai voltar para lá, cara? Pastor, não, nosso Deus, pelo amor de Deus, que não sei o que, esquece o que você falou e vai viver as suas emoções, suas paixões. Aí 2 anos, 1 ano depois, você fala, e aí, Varão, você não vejo você mais na igreja e tal. Pastor, não, tô mal, tô desviado, não consigo voltar. Aí é uma guerra agora para conseguir voltar ao que era antes, entende? Aí, meu irmão, só pela graça, aí já deu ruim, entende? O que acontece com esse povo? Chega uma hora, meu irmão, que deu ruim. Chega uma hora que a arca é tirada, entende? Aí tem até uma vez eu vi fazendo uma ilustração, né, daquele momento ali que a arca é tirada e ele cai, né? E bate com a cabeça assim, meio que quebra o pescoço, né? E o pregador trouxe a ideia, né? Da cabeça sendo separada do corpo, né? A separação entre o povo de Israel e o próprio Deus, né? A igreja e Deus ali, a separação. Nossa, achei fantástica essa definição que trouxe. E é de fato o que acontece. Porque a arca é tirada, então ali é uma separação de Deus com aquele povo agora. Agora aquele povo se ilude. Porque eles começaram a usar a arca como amuleto. Entende? O que é usar a arca como amuleto? Vinha a guerra, pega a arca. Vai na frente, sacerdote com a arca, pega a arca, vamos lutar. Aí, nesse período, o povo ali vão fazer a mesma coisa. Vão lá atrás da arca, vão pegar a arca e coloca a arca que vai dar certo da mesma forma. Lembra de Sansão? Da mesma forma, vai dar certinho. Pega a arca e coloca na frente e vão embora. Meu irmão, levaram a arca, levaram tudo. Mataram os filhos,
Eli morreu, ó, catástrofe bem arrumado ali naquela situação. É aquele momento que você fala assim, não, vou orar aqui de novo porque vai dar certo, sempre dá certo. Sei que não se posiciona não para você ver uma hora chapa esquenta pro teu lado. Ok? Tranquilo? Então é isso que está acontecendo com esse povo ali. Tá? Para Israel, ó. Vamos lá. Com isso, os antigos donos do terreno foram se fortalecendo, ou seja, eles não colocavam aquele povo para fora, certo? Período teocrático. Não pegava e ia crescendo, não colocava o povo para fora, deixava aquele povo ali junto ali com eles. Eles iam se fortalecendo e conforme eles foram se fortalecendo, a ponto de fazerem frente aos exércitos de Israel e se tornarem seus inimigos ferrenhos. Dentre eles, os filisteus, os midianitas, os sírios, os moabitas, enfim, a degeneração de Israel contribuiu para a sua própria condenação, sofrimentos e derrotas. Não obstante a desordem ser mais exaltada neste período, houve também pessoas que obedeciam piedosamente a Deus, ou seja, mesmo mediante esse povo, tinha aqueles que eram fiéisinhos ao Senhor. Que aí a gente entra na história de Ruth, lembra de Ruth? A história de Ruth inicia-se com a ida de Noemi, sua sogra, no período de juízo de Canaã a Moabe. Nessa época, devido ao jugo dos midianitas, os hebreus estavam passando por períodos de intensa fome. Lá em Moabe, Ruth casa-se com um dos filhos de Noemi, que mais tarde veio a falecer. Noemi, devido às circunstâncias de vida e os desígnios de Deus, perde o esposo e os 2 filhos, que falecem. Quando Noemi fez plano de voltar para Canaã, teve a companhia de sua nora, Ruth. Ao chegar em Canaã, Ruth vai casar com Boaz, parente de Noemi, e passa a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé e avô de Davi. Tá bom? Tranquilo? Dentro desse período teocrático, esse período de juízes, né, que vários libertadores são levantados, aí a gente vai ter o período de transição, que é o período da monarquia começar a ser estabelecida dentro do povo de Israel, aonde eles vão clamar, pedir a Deus agora, né, pedir por um rei, nem a Deus, pedir por um rei, para que eles pudessem ter, porque os outros povos, eles já estão com rei, já tem líderes, e o povo de Israel, eles não entendem que o próprio rei deles é Deus, é Yahvé, eles não precisavam de um rei ali, um homem ali para liderar eles, eles tinham o rei dos reis ali liderando eles, Deus, Senhor, que cuidava daquele povo. Só que isso não bastava para aquele povo, eles queriam um rei de qualquer forma. Aí a gente entra no período de transição, vamos lá. Eli, o sumo sacerdote, também foi juiz, porém a era dos juízes estava chegando ao fim. Em sua época, os filisteus guerreavam contra Israel, chegando até a vencer em batalhas contra Israel, causar grandes destroços e tomar a arca da aliança de Deus que estava em Siló. Neste período, nasce Samuel. Seu nascimento foi um ato miraculoso, pois Ana, sua mãe, não podia engravidar. Samuel foi o responsável pela restauração da religião em Israel, criando a escola de profetas. Deus o havia constituído como governante temporal e espiritual em Israel, e ele, sem dúvida, foi um dos maiores vultos do Antigo Testamento e da história de Israel. Samuel, lembra da história de Samuel? A mãe não pode ter filho, pede ali e tal, e Samuel, ele vem, vai ser criado ali com ele, só que Samuel vai meio que estabelecer essa ordem espiritual ali naquele povo e estabelecer esse novo tempo. Aí, nesse período da monarquia que nós vamos entrar, nesse período de reis, a gente tem ele dividido em vários pontos, né? Que é primeiro do Reino Unido e depois o reino dividido. Nesse Reino Unido, que o povo vai clamar por um rei, a gente tem o primeiro rei de Israel, que é Saul. Quem é? Saul. Saul vai ser o primeiro rei ali de Israel. Porém, Saul, ele não é um homem segundo o coração de Deus. Não é alguém que Deus queria e desejava ali para governar aquele povo. Na verdade, Deus não queria ninguém governando aquele povo, né? Porque esse povo precisava entender que eles já tinham um Deus e Deus era o rei daquele povo. Porém, como eles queriam, Deus então vai estabelecer e vai levantar Saul, tá? Nesse tempo, vamos ler comigo, no Reino Unido. Nesse tempo, os israelitas já não aceitavam mais ser uma nação sem rei e indiretamente estavam recusando o governo teocrático de juízes.
Samuel entendeu não ser da vontade de Deus que Israel tivesse um rei. Mas mesmo assim, depois de orar ao Senhor e de mostrar ao povo qual seria a função do rei e suas administrações, resolveu ceder ao pedido dos hebreus. Para receber o novo rei, foram feitas nomeações e solenidades, e a sorte recaiu sobre um jovem chamado Saul, um moço alto e bonito. Quando o povo é contemplado com o seu primeiro e novo rei, se alegra sobremaneira, achando que essa seria a causa para a solução de seus problemas. Mas com o passar do tempo, os israelitas começaram a perceber que o rei Saul não tinha condições suficientes para administrar a nação. Demonstrou ser uma pessoa totalmente sem equilíbrio emocional. Por fim, enfrentou calamidades até o ponto de se encontrar perturbado espiritualmente. Antes dessa etapa, Deus já havia ordenado a Samuel para ungir um novo rei sobre Israel, que fosse segundo seu coração e futuro. Segundo seu coração. O futuro rei, filho mais novo de Jessé, era pastor de ovelha e um bom músico. Seu nome era Davi. Neste meio tempo, Saul ainda continuava governando como rei de Israel. A princípio, parece que Saul recebeu muito bem a Davi no seu palácio, dando-lhe até mesmo sua filha como mulher, e isso pelo fato de ele ter enfrentado e matado o gigante Golias. Mas a inveja logo aparece. O descontrole e a perturbação passaram a fazer parte do dia a dia de Saul, a tal ponto que ele perseguiu Davi até os últimos instantes de sua vida. Saul e seu filho Jonas foram mortos em uma batalha contra os filisteus no monte de Boa. Quando Davi foi coroado rei, o filho de Saul, chamado Isboset, junto com o general do exército, Abner, oferece resistência a essa coroação e recebe apoio da maioria das tribos presentes. A tribo de Judá, porém, manifesta apoio a Davi. O resultado disso foi uma guerra civil, culminando na morte de Isboset e Abner. Davi, impulsionado pelos homens de Israel, toma a fortaleza de Sião, que estava em poder dos jebuseus. A nação que tinha a supremacia militar na época, os filisteus, começou a sentir-se ameaçada pelos sucessos e empreendimentos militares de Davi. Davi foi responsável por manter a tranquilidade em Israel e livrar a nação de seus inimigos ferrenhos. Um dos maiores símbolos de Israel, a Arca da Aliança, estava 20 anos distante de seus donos e precisava retornar para Israel. Coube a Davi trazer a arca de volta e essa atitude alegrou os israelitas. Os israelitas tinham motivo de sobra para amar e reverenciar Davi. A sede do governo do rei, que estava ainda em Hebrom, é transferida para Jerusalém. As conquistas militares e sociais de Davi se alargavam abundantemente, mas nesse tempo ele transgride a lei de Deus, adulterando com Betseba, mulher de Urias. Dessa relação ilícita, nasceu o primeiro filho que morreu, mas depois nasceu Salomão, o futuro herdeiro do trono de Davi. Pelo pecado cometido, Davi teve que amargar em sua família terríveis acontecimentos, morte, estupro, traição, muito embora Deus tenha perdoado seu pecado. Davi já estava restabelecido quando enumera o povo de Israel, caindo sobre ele a responsabilidade de decidir que tipo de males viria sobre a nação, tá? Vamos até aqui. Aqui ainda está tranquilo. O povo de Israel, eles vão pedir um rei. Deus estabelece Saul como rei e depois vai estabelecer Davi, que é um homem segundo o teu coração, como rei daquele povo. Rei das 12 tribos, tá? Nação de Israel. Quando nós falamos de nação de Israel, nós estamos falando das 12 tribos juntas. Futuramente a gente vai ver que esse reino ali em Salomão, ele é dividido, reino norte e reino sul. Aí a gente vai ter o reino de Judá e o reino de Israel. O povo de Judá e o povo de Israel. Por isso que quando a gente vai chegar no Novo Testamento, a gente não está vendo mais falar de Israel. Estamos vendo falar de quê? Judeus. Da onde surgiu os judeus? Da onde surgiu essa guerra de judeus com samaritanos? Como que foi essa mistura, esse povo todo sendo estabelecido? Então aqui a gente começa a ter esse entendimento porque o povo de Israel, o povo judeu não falava com os samaritanos. Tá? Nessa divisão, quando houve essa divisão. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Tá para ficar tranquilo até aqui? Tá calor, né? Tá quente. Semana que vem, em nome do Senhor Jesus, o ventilador tá instalado aí para nós, tá?
Pra não ter esse calor todo aí, que ó, só pela graça. Nenhuma dúvida? Tranquilo? De boa? De boa mesmo? Tranquilo? Vamos fazer então um resumo, tá? Pra semana que vem, da história de Saul e Davi. Tá? Pra vocês lerem, conhecerem. Ah, quem é casado? Mano, lógico que tu vai fazer junto, tá? Então, pra não dar trabalho de você pegar e ter que ficar trocando as palavras, pra perceber que fez junto, cara, faz junto, entendeu? Faz junto mesmo, mas estudam juntos, porque a ideia desse trabalho não é avaliar vocês. A ideia desse trabalho é que vocês possam ver eles, analisar, entender quem foram esses personagens dentro da história e adquirir, assim, conhecimento. Tá? Então é importante que vocês façam esse trabalho para que vocês possam adquirir conhecimento e vocês possam aproveitar melhor esse tempo. Para a gente ficar aqui nessa matéria mesmo, meu irmão, seria um ano, como quando a gente vai estudar Paulo, né? Os que estão no Start 4 aí estudaram Paulo, cara, a gente ficou o ano inteiro estudando a história de Paulo. Né? E deveria ter estudado a história de Paulo, deveria estudar aí uns 2, 3 anos aí para conseguir ter um entendimento mais ou menos da história. A história do povo de Israel é a mesma forma. Não sei se você já viu a história dos Hebreus, que é um livro dessa grossura aqui. Meu irmão, se você for ler aquilo lá, é muito acontecimento. Dentro desse pouco aqui que foi falado, é muita coisa que aconteceu. Então a gente teria que ficar falando só de Saul, quem foi Saul, como que ele agiu, os comportamentos, as atitudes, as partes que foram boas, as partes que foram ruins e por aí vai. Então, para a gente economizar tempo devido a tantas matérias que tem que ser trazidos aqui para vocês, então eu prefiro que vocês façam esse trabalho. Então não deixe de fazer esse trabalho. Lógico que no final de tudo vai contar como pontos para vocês. Isso aí, tá? Ah, tô deixando de fazer trabalho. Meu irmão, com você mesmo. Só que quando chegar lá no final, lá, e aí, cara? Tem gente que no meio do caminho eu já vou virar e falar, não continua não, faz ano que vem, porque não vai passar, pô, não dá, entendeu? Então, vou ser bem criterioso. Ano passado eu não fui tão criterioso, não, mas esse ano eu tô sendo bem criterioso, até para favorecer mesmo esse curso aqui, tá? Para você falar assim, cara, é difícil, a pessoa que entrar sabendo que é difícil mesmo, que é complicado, mas tem valor, né? Então, tudo que tem valor é difícil. Então, façam esse trabalho, tá? A história de Saul e a história, um resumo da história de Saul e um resumo da história de Davi. Leiam, olha, tudo certinho. Esses trabalhos, a junção desses trabalhos vão valer ponto, tá? E a prova também vai valer ponto. Fazer a junção dos dois. Nesse agora, não. Nessa matéria aqui, não. Tá? Essa matéria deve durar uns 2 meses. Mas as outras, quando a gente entrar em hermenêutica, entrar em outras matérias, o panorama do Antigo Testamento, que a gente só está falando da história de Israel. Depois a gente vai voltar nela para fazer o panorama do Antigo Testamento. Como que toda essa história se encaixa dentro de cada livro ali da Bíblia. Tá? Então a gente vai voltar. E quando a gente voltar, a gente vai ter esse trabalho de forma apresentativa mesmo. Tá bom?